A saga do mestre. Bem, pessoal, esse homenageado sempre é lembrado na equipe ILT Taekwondo, no projeto Um Passo a Mais, a expansão do Taekwondo nas escolas públicas. Para vocês terem uma ideia, ele foi um dos inúmeros alunos que passou por nosso projeto e que fez um diferencial na nossa equipe, principalmente na questão de combate, de luta. O Manuel, certo? Eu não sei se era Manuel Félix o nome dele, mas o cara era um brinquedo assassino, velho. É uma forma carinhosa de brincar com ele. O Manuel eu conheci um pouco depois, porque ele morava numa comunidade chamada Praia Verde e que tinha o amigo Felipe como uma pessoa muito chegada a ele ao mesmo, tá certo? E o Manuel, ele se destacava, ele tem algumas qualidades que um lutador precisa ter, principalmente flexibilidade, muito flexível. Ele tinha uma altura, vamos dizer, hoje seria quase 1,90 m de altura, 1,87 m, mais ou menos nessa estatura aí. Muito robusto, muito forte, porque, vejam só, às vezes você tem uma massa, né, uma massa magra, muito aparente, você é bem musculoso. Ele não, ele era aquele cara que era socado. E tinha, assim, por ele ser um cara muito socado, ele tem um chute muito poderoso. Ai de quem ficasse na frente. Tanto é que em muitos treinamentos, o Manuel precisava se conter um pouco, porque naquela ânsia, né, de melhorar sua técnica, desenvolver sua velocidade, principalmente ele tem um chute muito, o que a gente chama Tolyochagi, que é com a perna da frente, no caso Jejari Tolyochagi, chute com a perna da frente, ou no inglês fast kick, chute rápido. E esse chute, alguns atletas que tiveram a infelicidade de ter o Manuel na sua frente, ganharam. Foram os sortudos, vamos dizer. E óbvio que na nossa equipe tinha muita gente que alguns tinham um receio de lutar com ele, pela questão de que naquele momento, pessoal, nós não tínhamos boa alimentação, nós não tínhamos nós não tínhamos academia de musculação, nós não tínhamos profissionais de nutrição, educadores físicos, etc. Não. Tudo se resumia à minha pessoa. Tudo se resumia tecnicamente, fisicamente, nessa questão de elaboração de treino, tudo era comigo. Então, eu procurava observar as características de cada um e procurava desenvolver, né, passo a passo, as habilidades e, através dessa percepção, eu tentava mesclar o mais pesado com o mais leve, o mais leve com o mais pesado. Para quê? Quando eles fossem, por exemplo, uma pessoa mais leve fosse lutar com o Manuel, ele levaria algumas chances em campeonatos futuros. Por quê? Porque ele estava lutando com um cara muito pesado. E assim, e muito resistente. O Manuel era muito resistente. Muito resistente. Então, muita gente da equipe tinha medo de lutar com o Manuel. Certo? Mas entendo, porque poderia se machucar. Mas ele sempre foi uma pessoa assim, com uma índole muito boa. Ele sempre foi uma pessoa que, na cabeça dele, por que eu digo isso? Porque existia cooperação na cabeça dele, porque ele sabia da força que tinha. Na maior parte das vezes. Ele sabia. Porque naquela época ele era o quê? Um adolescente. Trabalhava com seus 17 para 18 anos.
né? E assim, muita força, muita testosterona, e que precisava-se criar, precisou-se da arte marcial para poder, de alguma forma, dosar essa testosterona. E também, eu posso dizer isso hoje, porque eu conheci o pai dele, eu conheci a mãe dele, tá certo? Tinha problemas em casa. E obviamente que o esporte, o projeto, de alguma forma, o beneficiou. Na questão do direcionamento, para ele ser uma pessoa mais determinada, mais positiva. Ele tem um irmão também, um irmão mais velho que ele. Então tudo isso, de alguma forma, na sua juventude, na sua adolescência, ajudou para minimizar a miséria que ele vivia, certo? É óbvio que ele não vivia uma miséria. O pai dele e a mãe dele, de alguma forma, nutriram os dois irmãos, certo? Eles não passavam fome não, gente. Mas eles viviam numa comunidade que a malandragem corria solta, o tráfico, até hoje o tráfico corre solto na Praia Verde. Isso é notório. E obviamente o projeto foi uma fonte rica para que ele pudesse migrar para algo mais pomposo, para que ele fosse e é um ser humano mais um ser humano que contribui para com a sociedade. Apesar que a nossa sociedade não contribui para nós homens. Isso é fato. As leis dizem isso. As leis derrotam o homem. E ele hoje, só para você ter ideia, ele é um advogado, então ele sabe melhor que eu destrinchar as leis do nosso país. Pelo menos no que ele é especialista na área dele. Mas vamos voltar. O nosso Manuel, brinquedo assassino. Brincadeira, tá, Manuel? O Manuel é muito lembrado devido à capacidade dele, a capacidade que o mesmo tinha de se sair muito bem nos campeonatos que o mesmo participava. Inclusive, caso me falhe a memória, em um só campeonato, eu não sei se foi o Pernambucano, algo nesse sentido, Copa Paratiba. Eu sei que a Copa Paratiba ele participou. Mas num dia só ele deu 2 nocautes. Principalmente com a perna da frente. Era muito rápido e muito forte. E, pô, o cara que levava um chute daquele, mesmo, não ficava em pé não. Caía no chão com as mãos e pernas e, ó, já saía o sangue. Porque ele era muito assertivo. Ele tinha uma visão muito precisa do chute. O chute dele era preciso. Principalmente, um dos chutes que ele se consagrou campeão na Copa Paratiba, isso aí eu lembro muito bem, foi com Tuio Tichagui. É um chute feito em coice. Você dá para trás, girando. E eu vou contar essa história agora para vocês. Nesse dia, nessa Copa, nesse campeonato, eu escrevi o Manuel em duas categorias. Tanto na categoria adulto, porque ele já estava no limiar, certo? Vamos dizer, de 17 para 18 ele podia competir no adulto. E na categoria juvenil. Na categoria juvenil, ele lutou algumas vezes, eu não sei quantas lutas ele fez. Esses outros foram 3, foram 4 lutas. E na final da categoria juvenil, ele lutou com uma pessoa mais baixinho que ele, e que, ele vai lembrar disso, amarrava uma faixa, não era nem na cintura, era no início desse ossinho aqui que nós temos aqui. E o cara amarrava a faixa ali.
E o cara parecia mais um bujão de gás. Era assim, ó, um retinho. E o Manuel, de alguma forma, se descontrolou. Ele perdeu a concentração. E em vez de ele chutar mais em cima, ele chutava na faixa. E justamente era onde não fazia tanto barulho. Porque naquela época nós não tínhamos os protetores eletrônicos. Era protetor tradicional. Desculpem. E o Manuel lutando com esse cara perdeu a paciência. E quando o Manuel perdia a paciência, meu amigo, ele perdia a luta. Simples assim. E eu dizia, Manuel, chuta mais em cima. E ele só mirava a faixa do caboclo. E o cara era mais baixinho, o cara se aproximava mais dele e batia e fazia o ponto. Porque o Manuel era mais alto. E numa categoria de pesado, dependendo de determinado peso, não existe mais. O cara com 100 vai lutar com 120, você entende? Nesse entendimento aí, para vocês entenderem como é que a coisa funciona nas categorias de peso. E aí, luta vai, luta vem, a luta ainda estava muito trancada, o cara colava com o Manuel, batia, fazia ponto, e o Manuel tentando arrumar a cabecinha dele para poder ou nocauteá-lo ou ganhar ponto na cabeça, que valia mais pontos. E a coisa foi o cara, eu sei que o cara ganhou ou foi 1 ponto ou foi 2 pontos dele. E ele ficou furioso. Pensa, eu nunca vi Manuel. Foi lá pro banheiro, começou a chorar. Ele estava com uma junção de raiva, de ódio, de tudo, por ter feito muita besteira, porque ele fez besteira. E eu tinha dito, Manuel, chuta em cima, mais em cima. E ele querendo nocautear o cara rapidamente, terminou. O cara teve mérito e ganhou dele, certo? Usou bem as qualidades que tinha e os erros que o Manuel praticou naquele momento. É gás, meu filho, aqui é gás, daqui a pouco alguém vai me chamar aí para me atrapalhar, e assim. Ainda bem que eu coloquei no modo silencioso para ninguém perturbar. Vamos lá. O cara vai parar aqui, é brincadeira não? Manuel, na tua história o cara vai parar aqui. Então vamos lá, continuar a coisa. Então o Manuel foi pro banheiro, eu fui junto com ele para conversar, para poder chamar ele para entender, porque tinha outra luta. Só que essa luta, meu amigo, era com um cara maior do que Manuel. Um cara, o cara parecia mais aquele, não na beleza, Dolph Lundgren, que lutou com Rock Balboa, forte, aquele cara do interior, bruto, o cara parecia mais um russo desajeitado, todo grande assim. Quando o Manuel olhou, maior um pouco que Manuel, mais largo, e Manuel era grande, viu? Ele é grande, não estou brincando não. O cara era grande. Aí eu disse, ó Manuel, o seguinte é esse. Tu errasse, mas essa luta tu ganha. Nós temos que incentivar, lógico, né? Aí eu conversei bastante com ele chorando ainda. O choro era mais de raiva mesmo, porque tinha perdido uma luta. Mesmo assim foi vice-campeão na categoria juvenil, mas o divisor de águas foi aquela luta com esse cara. Quando ele olhou o cara assim, ele entrou tão indignado que não pensou 2 vezes. Ah, por quê? Porque de toda forma ele era um adolescente ainda, mas ele não teve medo nenhum de lutar com aquele cara grandão, maior do que ele. E de boa, viu? O cara é meio assustador. Eu falei pra ele que ele tinha condição de ganhar, mas eu disse assim, poxa, mas eu sabia que os nossos alunos, todos, tinham técnica suficiente para surpreender qualquer adversário. Isso aí é ponto. É algo que até hoje eu não mudo. Eu não dou
passo nem para pegar impulso. Eram coisas que nossos atletas tinham. Nossos atletas podiam não ter boa alimentação, equipamentos de máquina polo na época, musculação. Nós não podíamos ter uma equipe multidisciplinar, mas nós tínhamos determinação, respeito para com nossos adversários e conhecimento. Conhecimento. E muito técnico. Para poder acreditar nos nossos atletas. E o Manuel foi lá. Posto de combate, quero um Guijumbi. Aí começou o round. O árbitro, que é começar no taekwondo. E o Manuel mais centrado. Não podia errar. Se ele errasse ali e ele tomasse um bomba daquele homem, meu Deus do céu. Acho que ele estava sonhando até hoje com o cara. Aí Manuel começou aliviando. Primeiro, né, aqueles primeiros momentos no estudo. Foi uma luta muito estudada. E ele justamente ganhou a luta devido à inconsistência do seu adversário. Por quê? Porque o seu adversário sendo muito grande, então muito bruto. A forma de chutar, o jeitão, né? E eu nunca tinha visto aquele menino ali não. Nunca tinha visto não, ele em campeonatos não. Me desculpa, eu não sei nem de qual é a equipe que ele pertencia no momento. Não lembro. E o Manuel esperou, e nós, a maioria da nossa equipe, alguns tinham alguns chutes que os favorecia. Por exemplo, alguns tinham um tolhô no rosto, que era o Manuel. Tinha o mondoliô, que é o chute giratório. O rejon, o dubal. Cada um tinha uma qualidade. Só que todos eles tinham o Titiagui como base. E foi justamente nesse momento da luta, nesse momento crucial da luta, que o Manuel percebeu que o cara batia com a esquerda, bandava com a esquerda, ele liberou todo o espaço do lado direito, para ele bater, e Manuel soltou um Titiagui, foi no ombro. Pou! Acabou pro cara. Eu não sei se o cara teve o ombro deslocado, eu não sei se quebrou, eu sei que levou um Titiagui do homem daquele, e da forma como o Manuel chutou, muito preciso, muito assertivo, muito direcionado, muito pontual, acabou. Manuel, na luta final, foi campeão da Copa Paratibe, certo? Com um nocaute, como eles costumavam fazer na maior parte das lutas dele. Então, hoje, Manuel é muito lembrado na nossa equipe, tá? Vou acelerar aqui, tá chovendo agora, e eu não vou igual terminar esse vídeo. O Manuel é muito lembrado. Manuel, tu é muito querido na nossa equipe, principalmente por ser a pessoa que você é, muito humilde, muito determinado. Ele hoje eu encontrei um amigo dele, o nosso Felipe, ele é um advogado. Eu encontrei ele em outros momentos também, fazendo caminhadas na Orla Marítima. Ele hoje é um advogado de mão cheia, Manuel, tá certo? Se eu não me engano, tem 4 filhos, inclusive o filho dele nasceu recentemente. Meus parabéns, Manuel. E meu amigo, saúde para você. Sei a barra que você está passando, tá bom? Eu espero que Deus te dê discernimento, te dê força e determinação para que você, de alguma forma, ultrapasse mais esse desafio, tá certo? Massa? Um abraço para tua grande família. Nós somos 4 agora, na tua esposa são 6. Que bom, que maravilha. A família grande é muito importante. E que eu sei que você deve ser, muito tempo que eu não te vejo, mas você deve ser um excelente pai. Lembrando, Manuel, ele sempre foi uma pessoa muito querida na nossa equipe, por justamente agregar tantas qualidades, tá bom, Manuel? Então esse vídeo fica para você, e homenagem, Manuel, nossa máquina, mas não é máquina assassina não, é máquina de moer adversários, tá bom? Um abraçaço, fica em paz, fica com Deus, e ó, estamos juntos, hein, Manuel?
Manuel, na saga. Aí, Manuel aí? Do mestre Cunha.